evento também em Porto Alegre? Em Porto Alegre, a Semana de Agricultura, no Contato, quinta-feira, dia 21 de novembro, também a partir das 19 horas, falar esses compromissos. Bom, já fica a dica aí, o convite para acompanhar e também na sessão de autógrafo, também o lançamento oficial dessa obra, que é uma obra extremamente importante, porque, primeiro, por ter pouca literatura, e segundo, pela experiência do autor, que já há muito tempo trabalha com essa matéria, é extremamente conhecido, nacionalmente conhecido, em especial e sobretudo na questão do processo legislativo, em especial no âmbito municipal, né, professora? Então, isso acaba trazendo com uma grande oportunidade para aquele que queira se aprofundar no assunto. E por que estamos aqui? Por que vamos falar a respeito da lei? Assuntos, motivos e motes para falar de lei, da sua qualidade, do seu processo de confecção da reforma. Recentemente nós tivemos, ficou conhecido como os protestos, as manifestações de junho, e como eu já comentei outras vezes aqui, entrou para a história nacional e com paradigmas em outros estados e internacionais, né, em outros países, mostrando uma insatisfação, uma crise de representatividade, uma dificuldade de representação. E esse é um ponto em que eu me pergunto qual a relação disso com a lei. E eu acho que a gente pode começar por aí, professor André. Enfim, o senhor que estuda tanto o processo legislativo, a confecção, a qualidade e a eficácia, a eficiência da lei, eu lhe pergunto, esses protestos de junho de 2013 se relacionam à temática legislativa? Como é esse encontro? Também a temática legislativa. Tem vários olhares a respeito desses acontecimentos, da sociedade indo para a rua, externando a sua posição, e um deles é o da lei. É importante que isso seja também estudado sob a ótica legislativa, porque em nenhum momento as manifestações de rua, por exemplo, reivindicaram mais leis. O que se queria com muita frequência e insistência eram que as leis fossem cumpridas, que tivessem mais efetividade, porque o Brasil ele está se explicando com o passar do tempo, do ponto de vista legislativo. Até eu tenho dito em algumas aulas que o Brasil de 2013 ele tem que ser entendido a partir do Brasil de 1988, que foi quando a Constituição surgiu. Do ponto de vista da lei, a Constituição Federal trouxe para a sociedade a responsabilidade de elaborá-la. Antes de 1988, era o governo que fazia isso por meio de decretos-lei. O legislativo era um poder mais figurativo. Ele não tinha tanta verticalidade enquanto instituição. Isso revela que a prática nossa ainda no Brasil é de fazer a lei para ver o que acontece, quando o correto seria ver o que acontece enquanto está se elaborando a lei, para que ela não produza surpresas mais adiante. Porque a lei não pode produzir surpresas para a sociedade e para o governo numa democracia. Ela tem que ser já assimilada. Tanto é verdade que nós temos uma regra muito pouco utilizada e que deveria ser muito valorizada, que diz, está na Lei Complementar 95 de 1998, que é a lei de elaboração das normas no Brasil, que toda lei de grande impacto social, está no artigo 8º, essa regra, toda lei de grande impacto social que gera efeito para a sociedade, ela não pode entrar em vigor imediatamente. Ela tem que ter um tempo. Entra em vigor tantos dias depois da sua promulgação, publicação. Por que diz que tem que ter um tempo? Para que a sociedade possa se familiarizar com essa nova lei. Mas o hábito no Brasil não é esse, né? É fazer a lei, entrar em vigor e ver o que acontece. E aí que a gente tem algumas surpresas que não nos deixam muito confortáveis. Como, por exemplo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que a lei que proíbe as pessoas de dirigir o carro, o veículo, depois de consumir bebida alcoólica, não poderia prever no seu conteúdo a possibilidade da pessoa ser obrigada a fazer um exame, prova contra ela. Né? Então, isso é um erro básico que a lei cometeu, o judiciário acabou interferindo,
Mas como é que foi feita essa lei? Foi feita de uma forma muito amadora do ponto de vista legislativo e com vigência imediata, sem um estudo mais apurado. Então ela já foi alterada, já teve uma nova lei em função de decisões do judiciário. Então é importante que a lei seja bem elaborada para que o resultado produza segurança para as pessoas. E se for uma lei de governo, que ela seja bem elaborada para que o governo possa produzir melhores resultados para a sociedade.